Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, continuando depois de 3 anos a minha série Criacionismo. Je croyais que tu dormais. Hein? Tu allais voir dans la chambre. Ah oui. Sur le lit. Non, j'ai dormi rien. C'est beaucoup de travail pour faire, Oui. toujours. Mais c'est bien. Et T'es jeune. c'est fini jamais. C'est fini jamais. C'est le problème du travail avec Internet. Oui. Mais Et puis les milieux d'artistes. Parce que Louis Gabriel, c'est pareil. Hein. direto da França, estou aqui na cidade de Annecy, graças a uma parceria que eu fiz com a LSF, uma escola de francês de Montpellier, no sul da França, que tem também uma escola associada aqui em Annecy, chamada de IFALP. Como vocês viram, eu estou aqui numa casa de família, né? Eu estava conversando com a senhora que mora aqui, onde a gente está hospedado. E se vocês tiverem interesse, obviamente, de estudar francês, eu recomendo bastante a LSF e a IFALP. A LSF é mais fácil para quem está no Brasil, porque você pode fazer online, inclusive, o curso de francês, não precisa estar presencial. Antes de começar o vídeo propriamente dito, estamos na Black Friday. Se eu conseguir ser eficiente, este vídeo saiu no dia 29, que é exatamente a sexta-feira da Black Friday. O Igor fez, né, uma promoção fantástica com relação às camisetas, como ele sempre faz, que eu já anunciei em outro vídeo. Você compra 5 camisetas e ganha mais 3 camisetas de graça, dando 8 camisetas no total, e você ainda leva aquele pôster maravilhoso com todos os dinossauros, com a genealogia dos dinossauros. São todos os dinossauros, mas são praticamente todas as famílias de dinossauro, numa genealogia que eu tentei fazer o mais próximo, mais acurado, cientificamente falando. E uma coisa bem legal que eu tenho observado com as camisetas da Doppel aqui na França é que elas são meio que universais. Uma galera para perguntar, às vezes também está conversando, né? Para perguntar sobre as camisetas, da onde elas vêm, porque elas são muito legais, né? Por exemplo, aqui está com a camiseta do Balrog do Senhor dos Anéis. Quem assistiu o Senhor dos Anéis vai identificar. As camisetas com a cara dos cientistas. Só talvez as frases, né? Que estão em português, mas mesmo assim as frases estão em português, o pessoal fica curioso. A minha camiseta do Pombossauro é uma que faz bastante sucesso, né? Que todo mundo sempre para perguntar, porque ninguém entende, né? Tipo, não, mas pera lá, mas o pombo é o dinossauro e aquele outro que devia ser o dinossauro não é. Então é muito legal as camisetas da Doppel, que além de serem muito bem feitas, ainda tem esse efeito, né? De que você acaba chamando a atenção com elas, né? E também tem quando você encontra outra pessoa usando camiseta da Doppel na rua, né? Que não, eu acredito que não seja uma coisa que aconteça sempre, mas quando acontece, você já gera ali uma união automática, né? Você já sabe do que a pessoa gosta e tal, dos interesses dela, né? Então é uma mensagem subliminar, ali vai um sinal da maçonaria, né? Que você identifica de longe. Eu acho bem legal isso daí. Essa promoção da Doppel vai ficar valendo pelos próximos 3 dias, acho, sei lá, não lembro agora, talvez primeira semana de dezembro, mas sejam rápidos, tá? Comprem hoje ou amanhã, porque eu não tenho como garantir quando que o Igor vai terminar essa promoção, tá? E o assunto desta continuação da série Criacionismo, que era exatamente o assunto que eu queria abordar, veio muito bem a calhar com a edição de agosto da Scientific American Brasil, tá? Que é uma revista muito boa, tá? Uma revista de divulgação científica, mas ela é daquele nível um pouquinho mais complexo, não que você não vai entender, mas que ela se aprofunda um pouco mais. É uma que eu acompanho desde que ela surgiu no Brasil, que eu acho que foi em 2002, e eu tô voltando a ler a Scientific American porque é muito interessante, muito legal. Eu recomendo que você baixe o aplicativo deles pelo celular, né? A Scientific American Brasil, ou gringa, se souber ler inglês, tem que pagar, né? Por assinatura, tá? Lembram, pelos meus 2 últimos vídeos da série Criacionismo, o intuito do design inteligente é socar a religião dentro de aula de ciência nas escolas. E para fugir da pecha de religião, porque senão lá nos Estados Unidos, principalmente, que é onde eles atuam, e porque isso fere a primeira emenda da Constituição Americana, que é a mais forte, a mais importante de todas, que é exatamente a separação de igreja e Estado. Por isso mesmo, eles não podem colocar elementos de religião ali. Então eles fogem da palavra Deus, eles fogem da palavra religião, da palavra cristianismo, mas na verdade, né, 90%, como eu falei, ou mais, né, salvo aquele pessoal dos ETs, que também são religiosos, mas com uma coisa mais material, e enfim, eles são pessoas religiosas e a gente sabe que eles estão falando de religião e não de ciência. Então a ideia é que não importa o designer, né? Pode ser Deus, pode ser os ETs, pode ser qualquer outra coisa, né? Como eu já falei, pode ser até uma nuvem elétrica, né? Como o Michael Behe disse. E eu incluí agora na série Criacionismo um vídeo muito velho, acho que é o 3º vídeo do meu canal, que é Os Detetives Inteligentes, que foi um teatrinho ridículo que eu fiz junto com o Yuri, acho que uns 6, 7 anos atrás.
E eu coloquei ele na série agora, né, como Criacionismo 10, porque ele é uma brincadeira exatamente com todas essas etapas, né, do criacionismo, do design inteligente, né, do criacionismo virando design inteligente. E agora que vocês sabem todo o processo, né, quem não sabe assista de novo a série, fica muito mais fácil de entender aquele teatrinho, tá? E pegar os detalhes e as nuances. Então eu recomendo que você assista, obviamente, a série toda, para entender como a gente chegou até aqui, mas principalmente o meu vídeo 8, que é onde eu explico o modus operandi do criacionismo, e assim como no vídeo 9 eu respondi a um dos argumentos do design inteligente, que é a questão da complexidade redutível, nesse aqui eu vou responder o argumento da explosão cambriana. A explosão cambriana seria um aumento brusco e abrupto de biodiversidade no registro fóssil, tá? Que seria inexplicável pela ciência. O próprio Darwin chegava a demonstrar alguma preocupação com a falta de fósseis nos estratos mais antigos, tá? Ainda que na época do Darwin a gente não tivesse muita noção da idade da Terra, isso daí não fosse uma coisa muito bem estabelecida, mas pelo menos por uma questão de sobreposição a gente sabia quais eram os estratos mais antigos e os mais novos. Mas mesmo no século XIX já era bastante evidente uma presença meio abrupta de fósseis em determinado ponto ali, né, do que se chamava período cambriano, que é do país de Gales, né, que era chamado de Câmbria, né? Então, aquele vídeo lá com o Setembrino, ele explica isso também, né? Por isso é chamado de período cambriano, porque ele foi descrito primeiro lá naquela localização, naquela região. E o período cambriano mostra, né, uma quantidade, uma proliferação de fósseis muito grande, naquela época principalmente trilobitas, né, que eram conhecidos. Trilobitas é um bichinho muito bonitinho, é um artrópode, né, marinho. Lembrando que trilobitas já são bem complexos, né? Você tem toda aquela estrutura articulada do exoesqueleto, né? Já tem um exoesqueleto, você tem óleos compostos, tal, enfim, ainda que a evolução dos trilobitas seja muito interessante, tenham vários e vários grupos que as pessoas nem imaginam, tirando quem estuda isso. E aí, em 1909, esse problema virou um pouco maior ainda com a descoberta da Burgess Shale, ou folhelho Burgess, é uma formação rochosa lá do Canadá, que mostra uma fauna estonteante de fósseis do período cambriano, tá? É lá da Colômbia Britânica, né, perto de Vancouver. Abraço Nilson, abraço Leon. E eu vou falar mais dessa biodiversidade depois aqui do vídeo, tá? Mas agora é importante vocês saberem que é uma biodiversidade fantástica e os estratos anteriores pareciam ser muito vazios, entre aspas, ou com uma biodiversidade muito pequena. Essa biodiversidade mais antiga, que é chamada de fauna ediacariana, né, que foi encontrada também no Canadá, mas do outro lado, né, do lado atlântico, lá perto de Quebec e tal, não sei o que, abraço Yuri. E essa fauna, que é mais antiga que a do Cambriano, parecia simples demais. Mas isso era uma coisa mais restrita aos pesquisadores, até que em 1989, o Stephen Jay Gould, um dos mais importantes paleontólogos e divulgadores científicos do mundo, né? O Stephen Jay Gould lançou seu livro chamado Vida Maravilhosa, tá? Em que ele deu uma visão para o público em geral dessa explosão cambriana, que era, obviamente, uma das coisas que mais maravilhavam ele dentro da profissão dele, já que ele estudou a fauna cambriana, a fauna do folhelho Burgess, etc. Só que ainda que não existisse um consenso na academia já se aquilo podia ser chamado de explosão ou não, isso acabou caindo na boca do povo graças a esse livro e também caiu na boca dos criacionistas, é óbvio, né? E esse, inclusive, foi um dos problemas, né, da briga entre o Stephen Jay Gould e o Richard Dawkins, né, uma briga que não era pessoal, era acadêmica, de que a divulgação científica que o Stephen Jay Gould fazia, ainda que ela fosse muito legal para quem já entendia de ciência, ela dava muita brecha, muito argumento para uma compreensão errônea pelos criacionistas. Acho que eu estou tampando o pico mais nevado ali, eu não sei. Mas enfim, tá bonito aqui, tá bem bonito. Hoje tá um dia de sol bem legal. Por isso que eu tô um pouco escuro aqui na câmera, porque eu quis pegar o fundo que tá iluminado, né? Bom, e o design inteligente, como ele tem lidado com essa questão da explosão cambriana, que de uma hora para outra teria surgido várias formas de vida, isso não seria explicado através de mudanças graduais, de mudanças evolutivas, e que isso seria, uma evidência do design inteligente, né, ou da complexidade irredutível especificada, enfim, aquela coisa que eu já expliquei nos outros vídeos. Só que isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque a explosão cambriana aconteceu mais ou menos há 541 milhões de anos atrás, e para você dizer que isto é um problema científico, você precisa aceitar que a Terra tem bilhões de anos, porque senão não faria nenhum sentido você ter uma fauna menos diversa e uma outra mais diversificada em 540 milhões de anos, tá? Isso daí seria impossível para um criacionista que, em geral, acreditam que a Terra é muito mais jovem, né? Tem 10 mil anos, etc. Só que o pessoal do design inteligente, eles costumam dizer que eles não negam evolução. Não, a gente só quer provar que existem evidências de que certas estruturas
estruturas foram colocadas ali por um designer. Só que quando você vai conversar com eles, você vê que eles não acreditam nisso, tá? Eles negam a evolução mesmo. Você vê que no site do Discovery Institute, em todas as palestras do design inteligente, em todas as reuniões do design inteligente, você tem uma série de argumentos ou de apontamentos que seriam para dizer que a evolução não acontece. A ideia deles é, como eu falei, um amálgama religioso para tentar provar que a Terra é jovem, que o Gênesis está certo, desde que sejam cristãos, né? Tem o criacionismo hindu, muçulmano também, que não vem ao caso aqui. E esses criacionistas, eles apenas se camuflam, se mascaram dentro dessa ideia de que não, nós não negamos a evolução. Ainda que o Michael Behe, como eu falei, Michael Behe, eu não sei ainda se ele finge que ele não duvida da evolução ou se ele é só um inocente útil que foi, digamos assim, cooptado pelos criacionistas ou pelo design inteligente para que se mostrasse ali, uma coerência, com a evolução para uma coisa menos drástica, não chegar com tudo falando que é religião, porque o intuito deles era justamente mascarar isso. E aí você gera, talvez uma treta interna entre o pessoal do design inteligente, ou enfim, aquele negócio de não posso assumir, mas tenho que dizer, mas não posso assumir, mas tenho que dizer. Enfim, uma coisa um pouquinho complicada ali, tá? Mas como eu não pertenço ao design inteligente, não sou eu que vou resolver esses problemas aí. Eu vou explicar o que a ciência diz, tá? E o principal disso não é olhar para a fauna do Cambriano, da explosão cambriana, e sim para aquilo que existe antes do Cambriano, que é a chamada fauna ediacariana, ou biota ediacariana, porque fauna incluiria só animais, biota inclui ali outros grupos, né, vegetais, fungos, protozoários e tal. Esta fauna ou esta biota é bastante esquecida pelos criacionistas, não sei se propositalmente, não sei se por ignorância mesmo, mas a verdade é que os oceanos não eram vazios antes do Cambriano, muito pelo contrário, a gente tem hoje uma noção bem grande de toda essa diversidade, né? Ainda que a gente conheça a fauna de Ediacara desde o século XIX, como eu já falei, o nosso entendimento com relação a ela mudou drasticamente nas últimas décadas. Este não vai ser um vídeo sobre as faunas, a fauna ediacariana, a fauna cambriana, etc. Tá? Um dia eu pretendo fazer um vídeo sobre a evolução desses grupos, tá? Aqui é só para responder o argumento criacionista. Eu até pretendo depois chamar colegas meus que trabalham com o pré-cambriano, tá? Com essa transição para o cambriano. E essa fauna ediacariana gera essa dúvida nos cientistas, né? Se é uma fauna, se é uma biota, etc. Justamente porque as formas de vida são muito estranhas, são muito diferentes do que a gente está acostumado. Possivelmente são grupos que hoje não existem mais, ou são grupos que mudaram tanto que a gente não está reconhecendo nos fósseis. Lembrando que boa parte deles tem tecido mole, né? Então você precisa de lugares muito específicos para ter a fossilização daquilo ali. Geralmente a gente tem fósseis de partes duras, né? Sejam esqueletos, sejam exoesqueletos, sejam conchas. Então é por isso que também é difícil de estudar essa transição, tá? E também é difícil de formar fósseis mais antigos, ainda que a gente tenha, vocês vão ver. A gente sabe que existia pujança nos oceanos, porque ela acontece em todo mundo. Essa fauna ediacariana acontece em todo mundo. Tem um fóssil chamado Charnia, que a gente tem praticamente certeza de que é uma pena do mar, que a gente chama, né? Que é um tipo de quinidário, né? Do que o pessoal chamava antigamente de selenterado, que os atuais, por exemplo, são da família dos corais, né? Você tem a Dickinsonia, né, que é um troço bem esquisito, né, também parece com uma pena, assim, é uma coisa, enfim, bastante interessante ali o formato, parece uma folha. E o Dickinsonia também gerou uma conturbada discussão, né? Começou como dizendo que era um animal, depois teve gente que sugeriu que fosse um fungo, um líquen, até um protozoário gigante. Várias pessoas sugeriram várias coisas, né? Vários cientistas, mas recentemente foi publicado um artigo, no ano passado, na verdade, que meio que bateu o martelo dizendo que eram animais. Eles conseguiram fazer uma análise geoquímica de um dos fósseis mais bem preservados do Dickinsonia, que foi encontrado na Rússia. Pegaram uma amostra, né? Retiraram, liquefizeram ela, né? Porque ela é formada de grãos, é uma rocha sedimentar, né? Então você dissolveu aquilo ali e você fez o que eles chamam de cromatografia. E o cromatograma que foi encontrado mostrou evidências, né, comparando isótopos de carbono, que a gente sabe que formas de vida possuem mais alguns isótopos do que outros, comparando a quantidade de átomos que tem por ali, né, eles descobriram que havia traços de colesteroides, que é um subproduto metabólico bastante presente nos animais, ainda que ele também esteja presente em alguns fungos e em algas vermelhas. Então, ainda que não tenha fechado a dúvida e a discussão se é um fungo ou se é um animal ou se é uma alga vermelha, a probabilidade de ser um animal é muito maior. Lembrando que, se a evolução estiver certa, quanto mais para trás você vai indo na história da vida, menor vai ficando a diferença entre animais, fungos, plantas, etc. Né? Então faz todo sentido, né, que quanto mais antigo for a coisa, mais seja difícil de você distinguir um grupo do outro. Ou seja, o que encontramos no registro fóssil é exatamente o que esperaríamos encontrar se a evolução fosse verdadeira, porque ela é. Tem um outro fóssil também que chama Spirigina, né, que por muito tempo também ninguém soube dizer o que é.
a gente sabe que é um animal, tá? O pessoal às vezes achou que era um artrópode, achou que era um anelídeo, mas aparentemente a segmentação dele não tem o mesmo padrão de um artrópode ou de um anelídeo, né? Não há traços de cílios, de cerdas, de membros, nem nada. Porém, era um bicho bilateral, porque ele já tem uma cabeça, né, ou uma protocabeça, ou qualquer coisa que o valha. E isso já é, né, uma amostra de algo que também a gente já sabe que desde o começo da evolução dos animais aconteceu, né, que foi a cefalização. O corpo bilateral, né, ou seja, uma simetria bilateral, você cortando no meio aqui, você tem duas partes iguais. É bastante relevante isso, né, antes ainda da explosão cambriana. E você tem alguns grupos com esqueleto. Tá, um esqueleto externo, certo? Formado ou por peças articuladas, né, como anéis poligonais, como a corumbela, por exemplo, ficava quase cônico assim, né? A corumbela, você tem no Brasil, tem bastante no Brasil. A professora Miriam Pacheco trabalhou bastante com isso, e outros pesquisadores que eu conheço também, né, como o Falcon, o Lucas Warren, o Thomas, professor lá da Geociências, da USP, trabalharam bastante com essa fauna pré-cambriana, né, com a corumbela. O pessoal aqui do Brasil também estudou muito a corumbela do Paraguai, tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares do mundo. Fizeram uma análise de microestrutura desses anéis, e você vê que tinha várias porosidades. Você também tem uma série de animais com conchinhas muito pequenininhas, tá, que formavam às vezes estruturas articuladas, como por exemplo a cloudina. A cloudina também acontece aqui no Brasil e também acontece em vários lugares do mundo. Enfim, como praticamente toda a fauna ediacariana, você tem isso daí espalhado pelo mundo afora. Segundo diz essa reportagem da Scientific American aqui, a cloudina é possivelmente o mais antigo animal, o mais antigo animal conhecido. Construtores de Recife, a cloudina e a corumbela também, provavelmente, né, por causa dessa vida fixa dela, né, pelo menos na fase adulta. E aí, na troca do período, né, do Ediacariano pro Cambriano, né, quando dá o fim do pré-cambriano, né, o fim do Proterozoico, e começa o Fanerozoico, né, o nosso éon, quando você tem essa transição, você vê uma extinção da fauna ediacariana, um desaparecimento dela gradual, ainda que ela só vá ser extinta de fato vários milhões de anos depois, e o surgimento da fauna cambriana, né? Então essa substituição possivelmente aconteceu por predação, por alguma mudança ambiental que fez com que os mais antigos não sobrevivessem, os mais novos aparecessem, fossem mais adaptados e etc. Esse último fóssil conhecido ediacariano, ele é de 500 milhões de anos atrás, ou seja, se o fim do Ediacariano é 540 milhões de anos, pô, são 40 milhões de anos, sabe? 40 mil não é pouca coisa. Mas aí, os criacionistas poderiam dizer, tá bom, então a gente só chuta para trás da explosão, a explosão deixa de ser cambriana e passa a ser uma explosão ediacariana. Também não é tão simples assim. Quando você vai indo para trás, você vê que também a gente tem evidências de várias coisas que aconteceram na virada do período anterior para o Ediacariano. Esse período mais antigo era chamado de criogeniano, exatamente porque naquela época houve um esfriamento muito grande do planeta e ele era praticamente uma bola de gelo, tá? Um snowball, que nem o pessoal fala, né? A bola de neve. Você tem vários fósseis desse período, especialmente protozoários, inclusive vários protozoários bem complexos, como amebas, dinoflagelados e tal. E você tem a evidência mais antiga de esponja, né, de fóssil de esponja, porque tem aquelas espículas das esponjas, você consegue saber direitinho o que é uma esponja. Ou seja, já existiam animais ali no criogeniano, né, a gente está falando de, enfim, mais de 600 milhões de anos atrás. Então você vê que a complexidade vai surgindo gradualmente, né, a gente está falando de um período aí de entre 630 e 600 milhões de anos atrás. São 30 milhões de anos, tá, em que você tem desde esponjas e protozoários até a fauna ediacariana. E é natural que, à medida que o clima esquentasse, que a biodiversidade aumentasse pela facilidade ali, né, de acessar novos ambientes. A reportagem da Scientific American sobre esse assunto, né, foi escrita pela Rachel Wood, que é uma professora lá de Edimburgo, né, na Escócia. E nessa reportagem que ela escreveu aqui, viu que as pesquisas mais recentes, inclusive as dela, mostram que o que mudou também não foi só a temperatura, mudou também a quantidade de oxigênio nos oceanos, tá? É óbvio que a gente sabe que o oxigênio, quanto mais quente o oceano, menos ele dissolve oxigênio. Por isso que a gente está tendo agora eventos de anóxia nos oceanos, graças à mudança climática. Porém, você também tem um limiar disso, né? Em determinados pontos, você tendo um planeta um pouco mais aquecido, não uma bola de gelo, você tem mais espaço de água livre para que as cianobactérias possam se estender e produzir oxigênio, porque o nosso oxigênio, ele
ele foi produzido pela vida, né? Foi produzido pelas cianobactérias, né? O oxigênio que a gente respira na atmosfera. Então, mais espaço para cianobactérias agirem significa mais oxigênio. Além do que, a gente está falando de uma fauna que vivia em águas muito rasas, tá? E a gente sabe que na interface oceano-atmosfera você tem uma troca de oxigênio muito maior. Então, essa faixa mais de cima dos oceanos é mais oxigenada do que as mais inferiores, né? À medida que você vai indo para o fundo. Então, ela está dizendo que chegou a alguns níveis ótimos de oxigênio no meio do Ediacariano, na verdade em impulsos, foram ondas de oxigênio no Ediacariano que permitiu que a biodiversidade aumentasse. Então, isso está muito claro, né, pelos estudos de geoquímica que eles fizeram, especialmente em moléculas de ferro, né, porque o ferro, ele capta o oxigênio, né, ele é muito bom em captar oxigênio, por isso que o ferro enferruja, né, que a gente chama de oxidação, e esses átomos de oxigênio continuam juntos ao ferro e ficam lá preservados mesmo que por 600 milhões de anos. Mas aí, beleza, agora vocês já sabem que a gente tem uma transição gradual da fauna criogeniana, fauna biota, né, que os protozoários, esponjas, até a fauna ediacariana com quinidários e outros grupos que a gente não sabe o que é, um animal bilateral, tal, não sei o que, até que você chega no cambriano. Esta fauna cambriana, ao contrário do que o pessoal quer colocar na cabeça de vocês, ela também não surgiu do nada. Isso é que é interessante. Essas faunas cambrianas, elas aparecem em estágios. E você tem pelo menos 10 estágios dentro do cambriano e cada um desses estágios você vê um nível de complexidade acima. Exatamente como a gente esperaria encontrar se a evolução fosse verdadeira, porque ela é. Então, o surgimento da fauna cambriana não foi um evento boom, assim, sabe? Foram vários traques, digamos assim, que foram surgindo. Os mais importantes são os 5 primeiros estágios de diversificação, tá? Que são dos mais antigos aos mais novos. O primeiro estágio demorou mais ou menos 10 milhões de anos, um pouquinho mais, né? 11, 12 milhões de anos. E você tem ali moluscos bem pequenos, lofoforados, que são um grupo que depois dá origem aos braquiópodes, que parecem moluscos, mas não vem ao caso ficar explicando aqui. E indivíduos com conchas muito simples, né? Espécies com conchas muito simples. Você também tem vários animais de concha muito pequenininha, mais ou menos que nem a Claudina, né? Ou seja, um resquício da fauna ediacariana ainda, tá? Aquelas conchinhas bem pequenas, articuladas, que formavam recifes e tal. O segundo estágio durou um pouco menos de 10 milhões de anos e você tem ali já braquiópodes propriamente ditos, né, esses bichos que pareciam moluscos, mas não são e ainda existem hoje. Uma série de animais construtores de recife que o pessoal acredita que sejam esponjas, tá, mas esponjas muito diferenciadas e seguem esses bichinhos de concha muito pequena da fauna ediacariana. Na virada do estágio 2 para o estágio 3 aparece o artrópode mais antigo que a gente tem conhecimento, que é um trilobita bem primitivo, tá? Como eu falei, trilobita não é tudo a mesma coisa, muito pelo contrário. E, obviamente, você também encontra esses bichinhos com essas conchinhas pequenas lá do Ediacarana. O estágio 3 dura entre 7 e 8 milhões de anos, mais ou menos. E aí você tem a fantástica biota de Shenzhen, lá na China. A biota de Shenzhen, de fato, é uma parte da explosão cambriana, porque você tem muitos fósseis preservados de muitos filos. Não só filos que a gente tem até hoje, né, de animais, como também filos que a gente não faz a menor ideia do que sejam. Então você tem filos ali, desde o que já existia, como moluscos, braquiópodes, quinidários, etc., né, que a gente sabe que já existia, artrópodes, né, até grupos que ainda não se tinha registro fóssil, como, por exemplo, ctenóforos, nematóideos, equinodermos e os primeiros cordados, digamos assim. Ou se não cordados, aquele grupo que vem antes dos cordados ali, que aí inclui os hemicordados, possivelmente são hemicordados, que nem hoje tem o balanoglossus, né, que é um hemicordado, com fendas branquiais, né, para respiração. E no caso, esses fósseis lá da fauna de Shenzhen, eles pareciam ser natantes, assim, né? Eu vou colocar umas fotos aí deles, né? O estágio 4 dura uns 4 milhões de anos, mais ou menos, né? Tem poucos fósseis encontrados e a maioria são trilobitas, de uma família bem específica lá da Austrália e da Antártica. E do estágio 4 para o estágio 5, você tem a extinção daqueles grupos de esponjas que formavam recifes, que surgem lá no estágio 1, ou seja, você vê que não é tão pouco tempo assim, porque você tem tempo de surgir um grupo, se diversificar e depois extinguir. E você também tem outra fauna da China, que é chamada de fauna Kaili, onde já aparecem artrópodes bastante bizarros, como, por exemplo, o Wilwaxia, que ninguém nem sabe se é um artrópode na verdade, e a marela, que marela já é um bicho bem conhecido do cambriano, tá? Além de vários trilobitas. E, finalmente, no estágio 5, que durou mais 4 milhões de anos, ou 5 milhões de anos mais ou menos, você tem a fauna do folhelho Burgess, né? De Burger Shale. Tem, inclusive, o cordado picaia, né? Aí é um cordado mesmo, né? A gente sabe que é um cordado, ele parece um anfioxo, assim, meio compridinho, assim, né? E vários outros filos que soam menos importantes, como, por exemplo, os priapulídeos. Enfim, para vocês talvez
não seja importante saber o que é um priapolídeo, mas isso é bastante relevante para os cientistas, tá? Existem priapolídeos até hoje. E vários animais fixos, que provavelmente são equinodermos, tá? Predadores natantes não fixos, tá? Predadores que nadavam, isso é muito importante, como por exemplo o Opabinia, que tinha uns 10 centímetros, até o Anomalocaris, que o maior que a gente conhece chegava a 1 metro de comprimento. Então a noção já estava começando a surgir os superpredadores naquela época. Bom, e vai até o estágio 10, como eu falei, né? Então a gente tem aí de 540 a 485 milhões de anos. São 55 a 56 milhões de anos desde o final do Ediacarano até o último estágio ali, né, do Folhelio Burgess, etc., lá, do Cambriano. Pô, são 55, 56 milhões de anos, sabe? Essa é a duração do Jurássico. O Jurássico tem essa duração, sabe? Não é pouca coisa. Então vocês veem que essa história da explosão cambriana, né, ou é um erro, ou um exagero, ou uma falácia, ou um desconhecimento. Não foi uma explosão, você tem todos os estágios ali demonstrados, ainda que, obviamente, como a gente está falando de formas que tem muito tecido mole, que não tem esqueleto, etc., algumas, né, são muito difíceis de preservar, e você só encontra em lugares em que houve uma preservação particularmente muito boa. Então é muito leviano você dizer que porque a gente não tem algumas evidências ali intermediárias é porque não aconteceu a evolução, sendo que a gente sabe que é difícil a preservação dessas coisas e principalmente é difícil encontrar, mas o tempo todo as pessoas estão descobrindo novas formações fossilíferas com fósseis do Cambriano ou mais antigos, sabe? A ciência não parou, a ciência continua, a gente acaba encontrando coisa nova que a gente ainda não sabia. Então eu quero de novo, eu já falei isso daqui na minha série Criacionismo, mostrar para vocês, né, ou pedir para vocês assistirem o vídeo dos relógios, tá? Da evolução dos relógios que o cara fez. O que ele fez? Ele bolou um algoritmo, tá, no computador. Esse algoritmo ele só deu o start, ele só falou assim, ó, o algoritmo é esse, puf, e ele estabeleceu uma pressão seletiva, uma pressão ambiental, que é aqueles seres vivos que ele estava criando lá deveriam medir as horas. E depois de algumas gerações, você desenvolveu um relógio muito eficiente, inclusive, com ponteiro das horas, ponteiro dos minutos, ponteiro dos segundos. E se você for ver a linha de evolução que ele mostrou ali, né, você vê que você tem pulso. Quando aparece uma inovação muito útil, você vê que há uma substituição completa dos relógios antigos para os relógios novos mais eficientes, e aí aquela fauna se diversifica, né? A fauna de relógio se diversifica até que muda de novo, tá? Então fica um período muito curto quando acontece essa inovação muito impressionante. E lembrando que, ainda que você possa falar, mas foi um criador inteligente que criou o algoritmo, nem todo algoritmo precisa ser feito de coisas matemáticas ou complexas. Como eu falei, a seleção natural é um algoritmo, e esse algoritmo não é um algoritmo complicado de acontecer. A gente está falando de diferença entre os indivíduos do mesmo tipo, ou seja, eles são parecidos, são do mesmo tipo, mas não são iguais, eles se reproduzem e o ambiente não dá para eles as mesmas condições de sobrevivência, fazendo com que uns se reproduzam mais que os outros ou sobrevivam melhor que os outros. Sim, esse algoritmo é o mais simples que tem, acontece com qualquer coisa, e você não precisa bolar um desenhista inteligente, fantástico, para criar um algoritmo desse. E você pode simular este algoritmo no computador, como fez esse cara aí, e descobriu que realmente você pode gerar uma evolução de relógios ali, mostrando que de fato a evolução pode ser um relojoeiro cego, em alusão ao nome do livro do Richard Dawkins, né, bastante famoso. Esse argumento da explosão cambriana, ele não é mais válido, porque tecnicamente não há uma explosão cambriana, ela não é do jeito que as pessoas imaginavam. Isso já há 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas hoje menos ainda. E as dúvidas que a gente tem sobre isso são dúvidas plausíveis sobre como aconteceu, mas não que aconteceu. O que aconteceu, a gente sabe que houve uma evolução gradual da fauna desde o começo do Ediacarano, na verdade desde o Criogeniano, antes, né, quando surge a fauna multicelular, até o final do Cambriano lá, e aí, enfim, são outras histórias o que vem depois, tá? Então a questão da explosão cambriana continua sendo um argumento muito utilizado pelos criacionistas e pelo pessoal do design inteligente principalmente, eles continuam falando muito disso, mas isso é ou uma ignorância ou uma vontade de enganar as pessoas, né? Então, como eu digo, as pessoas que estão usando esse argumento ou estão enganando ou estão enganadas, tá certo? Então me esperem pro próximo vídeo desta série, que vai até o 12, se não me engano, tá? Já estamos ali, não, até o 13 vai, porque eu incluí aquele vídeo com o Yuri. A gente continua para outros exemplos de argumentos falsos, né? Pelo menos os mais comuns que os criacionistas usam, tá? Que o pessoal do design inteligente usa também, tá certo? Um abraço para todos vocês e falou!